Eu agora vou-vos mostrar como é que se representa um ponto. Um ponto pode ser representado de duas maneiras distintas. Uma é quando nós temos duas coordenadas do ponto. Portanto, vamos supor que vocês têm um ponto qualquer, um ponto P. Imaginem um ponto P. Esse ponto tem apenas duas coordenadas. A primeira coordenada, que nos aparece, que é um número, vai nos localizar o P1. E chama-se esta coordenada afastamento. A segunda coordenada vai nos localizar o P2. E chama-se isto cota. Afastamento, cota. Ora, quando nós temos o afastamento e a cota, não sabemos se o ponto está mais para a esquerda ou mais para a direita. Sabemos apenas quanto é que está para a frente ou para trás e quanto é que está para cima ou para baixo. Portanto, vamos então agora supor, por exemplo, o ponto A que tu vês aí na imagem. O ponto A diz aí que é 3, 1, certo? Estás a ver, ponto A, 3, 1. Como é que a gente faz? Vamos supor que eu quero marcar o ponto A, por exemplo, aqui. Uma vez que eu não sei se ele está mais para a esquerda ou para a direita, escolhi esta posição. Ora, o 3, que é o A1, é o afastamento, eu marco para a frente. Sempre que eu encontro uma coordenada, um afastamento positivo, eu marco esse afastamento para a frente. 3. Ou seja, já sei que a posição A1 está aqui. Esta é a imagem A1 do ponto. Eu sei que o 1 é sempre positivo para a frente, inclusive sou lembrado através daquele 1 que está no eixo do X. Eu já sei que a parte positiva do plano horizontal é esta. Ok? Por outro lado, tem 3, 1. O 1 que aparece é a nossa cota. Como é que eu faço a nossa cota? Vou representar uma unidade para cima. Sei perfeitamente que está aqui a minha posição A2. Ou seja, o A1 para a frente e o A2 para cima. Na realidade, o meu ponto A, está aqui. Esta é que é a verdadeira posição do ponto A. Agora, claro que ali tem apenas uma projeção, a projeção horizontal, e ali tem outra projeção, que é a projeção frontal. Ok? Vamos agora ver no espaço. Como é que fica este ponto no espaço? Reparem, se ele está 3 unidades para a frente e uma unidade para cima, ele localiza-se aqui. Então, se se localiza aqui, eu percebo-me imediatamente que ele está em que diedro? Está no primeiro diedro, ou seja, ele está para a frente e para cima, logo está no primeiro diedro. Então eu posso dizer que o ponto A pertence ao primeiro diedro. Curiosamente, também me apercebo de uma coisa, ele anda muito para a frente e pouco para cima. Então, se eu idealizar aqui o beta 3, apercebo-me que o ponto A está no primeiro octante. Ou seja, ele não chega a atingir o beta 3, ele está muito para a frente e pouco para cima, portanto está no primeiro octante. Então, eu posso dizer que o meu ponto A pertence ao primeiro diedro e ao primeiro octante. É ou não é fácil representar um ponto? Este é um ponto que está no primeiro diedro e no primeiro octante. Vamos agora ver, por exemplo, o ponto B, que vocês veem aí nas coordenadas. Ponto B é menos 4, 2. Vou marcá-lo, por exemplo, aqui. Uma vez que só sei duas coordenadas, posso escolher a abscissa que eu quiser. Então, menos 4. Ora, se o afastamento é negativo, eu tenho que me deslocar para trás. O ponto está projetado na parte negativa do plano horizontal de projeção. Menos 4. Andei para trás. E marco a minha projeção B1. Lembrem-se que a primeira projeção que aparece chama-se afastamento e é positivo para a frente e negativo para trás. A segunda projeção é 2, ou seja, é positiva, é a cota, e a cota é positiva para cima. Então, eu marco aqui a minha cota. E esta é a projeção B2. Escusado será dizer que o ponto B, na realidade, está aqui, nesta posição. Está cá atrás, nesta posição. Mais exatamente onde? Se ele está puxado para trás e para cima, está no segundo diedro. Portanto, o ponto B encontra-se no segundo diedro. Vocês podem dizer, então, que o ponto B pertence ao segundo diedro. Quanto à questão dos octantes, se idealizarem aqui o nosso beta 2, 4, apercebem-se que o ponto B, estando muito para trás e pouco para cima, está em que octante? Reparem, 1, 2, 3, 4. Está no quarto octante. Portanto, o ponto B pertence ao segundo diedro e ao quarto octante.
Agora continuem a ver. Aparece agora aí o ponto C, que é menos 3, menos 1. Estão todos situados no ponto C? Ora, se eu quiser representar o ponto C, o que é que eu faço? Escolho uma posição para o ponto C, em termos de abscissa. Sei que tem menos 3 de afastamento, ou seja, eu tenho que andar 3 para trás, menos 3. Menos 3 ando 3 para trás. Uma representação fácil. Tenho aqui C1, será o meu afastamento. Quanto à cota, é negativa, ou seja, é para baixo. Então vou necessitar de desenhar para baixo uma unidade. E fico aqui com C2. Ou seja, o ponto C está para trás e para baixo. Já vou precisar da ajuda desta representação aqui. Ou seja, se o meu ponto está puxado para trás e depois para baixo, então em que diedro está? Primeiro, segundo, terceiro. Está no terceiro diedro. Então já sei que o meu ponto C pertence ao terceiro diedro. Por outro lado, se eu quiser pensar em termos de octantes, está aqui o meu beta 1, 3. E uma vez que o ponto C está muito para trás e pouco para baixo, então eu deduzo que está no meu 1, 2, 3, 4, no quinto octante. Ou seja, pertence ao quinto octante. Ok? Vamos agora passar para o ponto D. 2, menos 2. Como é que nós conseguimos perceber onde é que está o meu ponto D? Para marcar 2 menos 2, eu vou escolher aqui uma posição qualquer no eixo do X. E para marcar 2 menos 2, 2 é a primeira coordenada, é o afastamento. Sendo positivo, tenho que marcar para a frente. Marco para a frente. Sei que aqui temos o D1. Quanto ao D2, é uma cota negativa, portanto é para baixo. Portanto, o D1 fica coincidente com o D2. Ou seja, acaba por ter as duas projeções no mesmo sítio em termos de representação desenhada. No entanto, tenho perfeita consciência que andei para a frente e depois desci. Ou seja, se ando para a frente e depois desço, estou claramente no quarto diedro. Portanto, o ponto D pertence ao quarto diedro. No entanto, o facto de ter expressões coincidentes faz com que não esteja em nenhum octante particular, ou seja, ele está sim no quarto diedro, mas encontra-se onde? Precisamente em cima do beta 2,4, uma vez que tem a mesma distância ao plano frontal e ao plano horizontal de projeção. Sendo a distância igual, está necessariamente em cima de um bissetor. Portanto, o meu ponto D pertence ao beta 2,4. Portanto, está no quarto diedro e em cima do beta 2,4. Não está em nenhum octante em particular. Está entre o sétimo e o oitavo, ou seja, no beta 2,4. Passamos agora para o ponto E. O ponto E diz que tem 0 de afastamento, ou seja, ele não tem deslocação nenhuma em termos de afastamento, quer dizer que o meu E1 está aqui. Quanto ao E2, diz que tem menos 5. Ora, menos 5 quer dizer que eu estou 5 para baixo. Está aqui a representação E2. Ou seja, é um ponto que tem 0 de afastamento e menos 5 de cota. Ou seja, reparem, eu não me desloco em termos de afastamento, nem ando para a frente nem para trás, mas desço 5. Então onde é que estou? Estou precisamente em cima do plano frontal de projeção, mais exatamente na sua parte inferior. Estou naquilo que se chama o semiplano frontal inferior. E agora vou fazer só uma paragem para vos dizer como é que nós referenciamos as diversas partes dos semiplanos e dos betas. Eu vou-te dizer quais são os nomes que se dá a estes pontos particulares que aparecem em cima de semiplanos ou dos planos de projeção. Quando um ponto aparece contido no semiplano frontal na parte de cima, diz-se que o ponto pertence ao semiplano frontal superior. Se por acaso estiver no plano frontal, mas na parte de baixo, abaixo do eixo X, diz-se que está no semiplano frontal inferior. Neste caso, o ponto E pertence ao semiplano frontal inferior. Basta escreveres apenas as iniciais. A seguir, se por acaso um ponto estiver no plano horizontal, se estiver contido no plano horizontal,
Se estiver na parte da frente, diz-se que está no semiplano horizontal anterior. Se estiver na parte de trás, diz-se que está no semiplano horizontal posterior. E agora, só para te dar um exemplo, vamos ainda desenhar o ponto F, que também estás a ver aí. O ponto F tem 2 de afastamento. Também marquei num sítio à sorte. Tem 2 de afastamento, em termos de abscissa. Este será o meu F1 e depois tem 0 de cota. Ora, se este ponto tem 0 de cota, se não sobe nem desce, está claramente no plano horizontal. Mas em que parte do plano horizontal? Se está puxado para a frente 2 unidades, está no semiplano horizontal anterior. Ou seja, o ponto F vai pertencer ao semiplano horizontal anterior. Desta forma, tu ficaste a perceber como é que se representam pontos quando temos apenas 2 coordenadas. Mas cuidado, se tivermos pontos com 2 coordenadas e soubermos que pertencem a uma certa entidade, por exemplo, uma reta, então já não podes escolher um sítio qualquer para o desenhar. Tens que arranjar a maneira dele pertencer a essa reta ou a essa entidade. Agora vamos passar para pontos representados por 3 coordenadas. Como fazer? Vamos imaginar agora que eu quero um ponto representado por 3 coordenadas. Se eu tiver um ponto representado por 3 coordenadas, vamos imaginar que se chama ponto P, a primeira coordenada, que nós designamos por P0, é a abscissa, ou seja, é a posição no eixo do X, se está mais para a esquerda ou mais para a direita. A segunda coordenada, P1, é o afastamento, se está para a frente ou se está para trás, portanto é a projeção horizontal. Quanto ao P2, é a cota, mais exatamente a projeção frontal, se está mais para cima ou mais para baixo. E então um ponto representado por 3 coordenadas, nós temos que ter o cuidado de perceber que este ponto está totalmente definido. Eu agora já não posso escolher à sorte qualquer sítio para desenhar, tenho que escolher um sítio muito específico, inclusive no eixo do X. Para isso, olhem agora para os pontos que estão aí representados em cima. Eu vou-vos mostrar como é que se desenha, por exemplo, aquele ponto A. Ponto A que diz que é 2 menos 4 menos 4. Como fazer? Vocês desenham o eixo do X, mas agora, uma vez que temos um ponto representado com 3 coordenadas, devem indicar a referência das abscissas, o zero das abscissas. O zero das abscissas pode ser marcado apenas com um simples traço, ou se preferirem, podem também representá-lo da seguinte maneira, fazer um traço muito maior e chamar este traço Y coincidente com Z, mais conhecido por plano de referência das abscissas. Mas basta fazer apenas uma indicação. E agora vamos marcar o ponto A. 2 menos 4 menos 4. Ora, relativamente às abscissas, as abscissas vão ser positivas para a esquerda e serão negativas para a direita. Portanto, 2 ando para a esquerda, abscissa positiva, 2 unidades. Depois, menos 4 de afastamento é claramente menos 4 para trás. Eu marco menos 4 para trás. E a seguir, menos 4 de cota e marco a cota para baixo. Este será o meu ponto A, em que o afastamento ficou para trás e a cota ficou para baixo. Ou seja, andei para trás e depois desci a mesma quantidade. O que quer dizer que estou no terceiro diedro, mais exatamente em cima do bissetor 1, 3. Ou seja, o ponto A localiza-se no terceiro diedro, porque estou para trás e para baixo, aliás, podem ver aqui. Se eu me desloco para trás e para baixo, estou no terceiro diedro. E como me desloquei exatamente a mesma quantidade para trás e para baixo, estou precisamente em cima do beta 1, 3. Ou seja, quando as coordenadas são iguais, então o ponto pertence ao beta 1, 3. Vamos agora ver o ponto B. O ponto B diz que é 0 menos 3, 0. Como é que eu faço? 0 é na referência das abscissas. Chama-se esta posição referência das abscissas. Menos 3 de afastamento é menos 3 para trás. Portanto, eu ando menos 3 para trás e rapidamente percebo que está aqui o meu B1. Quanto ao 0 de cota, só pode estar aqui. Então, se este ponto B tem 0 de cota e está puxado para trás, então quer dizer que pertence a um plano de projeção. Se tem 0 de cota, quer dizer que eu não subi nem desci. Estou no plano horizontal. Estou na parte de trás. Então diz-se que o ponto B pertence ao semiplano horizontal posterior.
Basta pôr tanto as indicações iniciais das palavras. A seguir, passamos para o C, que diz 4, 2, 5. Agora estão à vontade. Sabem perfeitamente que 4 tem que ser positivo. Então, se é positivo, é para a esquerda. Marco 4 nas abscissas e a seguir 2, 5. Ou seja, 2 de afastamento, que é 2 para a frente. Esta será a minha posição de C1, o afastamento do ponto C. E depois 5 de cota. Vai dar a posição C2. Têm perfeita consciência que o ponto C, claro que está aqui. Esta é que é a verdadeira posição do ponto C. Uma vez que ele está um bocadinho para a frente e depois está muito para cima, então não só está no primeiro diedro, como está no segundo octante. Finalmente, vou-vos mostrar como é que se representa o ponto D. Menos 3, menos 2, 6. Menos 3. Reparem, abscissa negativa, portanto, para o lado direito. Menos 2, ou seja, afastamento negativo, para trás. E 6, que será cota positiva, para cima. E então temos aqui o nosso D2, a cota positiva, e o afastamento para trás. Ora, se andei para trás e depois muito para cima, para trás e para cima, está no segundo diedro. Como andei muito para cima, está no terceiro octante. E espero que tenham compreendido como é que se representam pontos com 2 e com 3 coordenadas.